Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo maravilhoso com vocês, porque nós estamos aqui de volta para apresentar mais uma vez o programa Odontologia da Nova Era. Eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador, venho aqui para trazer um pouco mais deste conteúdo que é assim a razão da minha vida profissional, né? É o que me motiva a estar aqui, é o que me motiva a levantar todos os dias pela manhã, ir atender os pacientes. É este propósito, né? Esse propósito de servir a humanidade com os recursos que foram sendo criados ao longo dos anos, com a intenção clara de ajudar as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida, né? Porque é óbvio que hoje a gente tem como conquistar, de certa forma, recursos para melhorar a nossa estética, a estética bucal, a estética corporal. Existem muitos recursos que a gente pode aplicar, mas o conciliar, o juntar a estética e a saúde é, sem dúvida nenhuma, um trabalho importante para a nossa vida, né? Porque se você pode unir o útil ao agradável, é o que tem de melhor, não é mesmo? Então esse é o trabalho que a gente vem fazer aqui, trazer informação, conhecimento, entendimento a respeito da sua saúde, tá certo? Então, e assim começa mais um episódio, mais um programa da Odontologia da Nova Era, que integra a medicina e a odontologia. Esses dias eu estava trabalhando lá na Odonto Balance, e aí veio conversar comigo uma das nossas assistentes lá, a doutora Bianca, e ela chegou falando assim: doutor, fulano de tal, ele colocou o aparelho, ele colocou um Clear Balance Dara há 21 dias atrás. E ele está maravilhado com o aparelho. Ele falou que está dormindo melhor, está respirando melhor, que agora ele sente até melhor o sabor dos alimentos. Ele está assim super feliz com os resultados. E aí eu lembrei disso porque eu estava falando bem no início do programa, né? Que esta é a razão, eu disse para ela, falei: doutora Bianca, esta é a razão pela qual a gente se sente motivado de levantar da cama e vir para cá, né? Que a pergunta que você deve fazer, tá aí, eu vou dar uma dica aqui para você, ó. O que te motiva na vida? Pergunte-se assim: o que me faria levantar todos os dias, 3 horas da manhã, né? Para que eu fizesse esse propósito, né? E se você conseguir responder: olha, eu levantaria 3 horas da manhã sem titubear, sem sofrimento, para fazer tal coisa, talvez você esteja aí respondendo o propósito da sua vida, né? Então, é claro que depois de um tempo a gente consegue organizar as coisas para poder levantar um pouquinho mais tarde, mas no início da minha vida, a gente faria isso sem problema nenhum. Se hoje tivesse um propósito maior, eu faria isso sem problema nenhum. E assim você vai descobrindo, você que ainda está nesse processo de buscar entender qual o seu propósito de vida, tá? Bom, hoje nós vamos apresentar aqui, vamos falar sobre por que, em alguns casos, o queixo cresce muito para frente. Por que as pessoas ficam queixudas, né? Usando o ditado popular, ficam queixudas, né? Por que o queixo às vezes é maior do que o queixo, que é a parte de baixo, fica maior do que a parte de cima? Rapaz, olha, vou até pedir perdão. Isso foi uma sugestão de pauta de uma ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial. Ela também nos acompanha pelo Instagram, né? Mas me fugiu o nome, eu tinha aqui pego agorinha, mas me fugiu o nome. Eu peço desculpas, querida, mas eu queria muito apresentar seu nome, mas me fugiu aqui agora, então não vou poder te apresentar, mas a gente coloca como referência se for possível depois, tá? Então, ela entrou em contato com a gente pelo Instagram e perguntou: o doutor pode falar e explicar por que algumas pessoas têm o queixo para frente, né? Tem o queixo maior? E esta vai ser o tema aqui do programa de hoje, tá? Então, eu vou antecipadamente já deixar aqui os contatos da Odonto Balance para que você possa pedir links, informações, conteúdos ou tirar dúvidas a respeito do que a gente vai falar por aqui, tá? Então, anote aí, por favor, já salve no seu celular o nosso WhatsApp, que aí você pode se comunicar com a gente. Sempre que você tiver aquela ideia assim, você vai lá e fala conosco, tá? Muito bem. Então, o WhatsApp da Odonto Balance é o 94774
4220. Mais uma vez, 94774 4220. E você pode também, se você preferir, entrar em contato através do telefone fixo, que é o 3287-7010. E é claro que é muito fácil de falar conosco através das mídias sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e assim vai, tá? Então, aliás, eu quero convidá-lo a seguir as nossas mídias sociais, porque sempre nós estamos ali colocando algo de conteúdo novo que serve para o seu entendimento. Sabe por que serve para você? Porque você tem boca, né? Porque você tem boca. Então, todo mundo que tem boca precisa saber do que a gente fala, né? Principalmente os dentistas, é claro. É claro que o conteúdo que a gente fala serve para médicos, dentistas, serve para todos. Muito bem. Mas vamos explicar hoje o porquê. Esse é um assunto muito interessante. Aliás, muito obrigado pela sugestão de pauta, que é um assunto que a gente vai explicar bastante coisa aqui e é muito bacana você compreender. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: de fato, as pessoas acabam tendo um processo de crescimento do queixo onde ele fica muito grande? Ou nós estamos falando de uma situação onde as outras áreas da arcada deixaram de crescer adequadamente, tá? Então imagine o seguinte, olha só. Se o queixo estiver na posição normal, ideal dele, mas a parte de cima, que a gente chama de maxila, não crescer para frente, não crescer para baixo, o que nós vamos ter? A aparência de que o queixo é grande. E é isso que acontece na maioria dos casos, tá? Então, existem casos, sim, de pacientes que tiveram um desenvolvimento da mandíbula do queixo bem maior do que o restante da arcada. Isso acontece, mas não é o mais comum. O mais comum dos casos que nós recebemos ao longo desses anos todos, são mais de 3 décadas, são pacientes que apresentavam falhas de crescimento nos outros sentidos. E quais são as falhas que podem dar esta aparência de que o queixo ficou grande? Então é isso que eu disse. O queixo pode não ter o crescimento na altura. Quando a altura do queixo é pequena ou reduzida, ele vai mais para frente. O crescimento da altura da parte de cima, que é chamada de maxila, se ela não cresce em altura, dá a aparência de que o queixo é grande. E quando a maxila não cresce para frente também. A maxila é a parte de cima, tá, gente? Então, quando isso acontece, você pode ter um pseudo classe 3. Classe 3 é o chamado aquela pessoa que tem o queixo para frente, tá? Na verdade, isso é muito mais um conceito dado para o padrão de encaixe dentário, mas nós, da biorreprogramação bucal, também colocamos como classe 3, esse processo do paciente que tem o queixo para frente em termos da aparência física dele, tá? Então, o que nós temos que procurar entender? Então, classe 1 é quando você tem o desenvolvimento de ambos os arcos iguais. Então, a parte de cima e a parte de baixo cresceu em harmonia, né? E o encaixe dentário está em harmonia. Classe 2 é quando a parte de cima cresce mais do que a parte de baixo. Este é o mais comum, né? O mais comum na população do mundo é a parte de cima crescer mais que a parte de baixo. Aliás, na maioria das vezes, nós temos uma situação onde o queixo fica curtinho, pequeno, tá? Isso tem todo um processo. Vamos pegar isso como tema para o próximo programa. Hoje estamos falando da questão do queixo para frente, grande. Ok, então vamos lá. Nós temos que entender, como pesquisadores, cientistas, como dentistas, como biorreprogramadores que somos, nós temos que procurar entender quais são as causas, em primeiro lugar, tá? Bom, por que isso aconteceu? Daí, a causa que todo mundo gosta de usar é assim, olha, isso é genética. O pai tinha o queixo grande, o avô tinha o queixo grande, e aí o filho tem o queixo grande também, o neto tem o queixo grande também. E aí acontece dessa forma, né? De fato, a genética tem um ponto de interferência, e nós calculamos que isso corresponda em termos de 20% do processo. Ou seja,
em 20% dos casos onde o queixo está maior, a mandíbula cresceu mais, nós temos isso sendo provocado por fatores genéticos, né? Então, os fatores genéticos, na sua maioria, eles determinam a cor da pele, cor dos olhos, a estatura, mas na arcada, vocês viram, né? Corresponde a cerca de 20%. Por quê? A arcada, pela nossa percepção e pelos anos que a gente vem estudando, entendendo, ela responde muito mais aos fatores epigenéticos. A epigenética diz o seguinte, que o seu DNA tem um programa e a possibilidade, mas ele pode manifestar ou não de acordo com o meio em que você vive, tá? Então, as possibilidades ampliam bastante. Em 98, 99, eu comecei um estudo que mudou a minha percepção de entendimento da arcada e que hoje culminou com o surgimento do curso chamado O DNA do Sorriso. Por quê? Eu estava fazendo de tudo para que a arcada, os dentinhos das minhas filhas, pudessem se desenvolver e crescer adequadamente. E eu estava ficando frustrado com os resultados. Por quê? Eu fui estudar o que a odontologia oferecia como padrões de estímulo para que a arcada pudesse crescer e se desenvolver adequadamente. E a arcada não estava crescendo. E foi então que eu descobri que o padrão de crescimento da nossa arcada sofre influência da figura paterna e materna. Os meus antecessores, vou citar aqui o Dr. Ernesto Furlan, ele me ensinou que, através de um estudo feito em um presídio, descobriu-se que a arcada superior correspondia à mãe e a arcada inferior ao pai. E o sujeito que tinha o queixo grande, ele era mais regido por um processo de impulso, não era tão racional. Ele, claro, é uma pessoa inteligente, como todas as outras, mas os valores que levam a ele a tomar a decisão, às vezes são mais impulsivos, né? É uma pessoa mais impulsiva. Por quê? No presídio, os presos que tinham um comportamento um pouco mais agressivo eram aqueles que tinham o queixo para frente. Então você pode ver que, erroneamente, na nossa sociedade, colocam as pessoas, os vilões dos desenhos animados, por exemplo, são aqueles que têm o queixo grande. E na sociedade nem sempre é isso. Se você pegar numa comunidade carcerária, pode ser uma pessoa agressiva de fato, porque ele é movido por impulso, por uma situação de intuição, de emoção. Ele não é tão movido pela razão como é o caso do que tem o queixo pequeno. Então ele pode parecer mais violento de certa forma. E aí acabou se estigmatizando na nossa sociedade como sendo dessa forma, mas não é verdade. As pessoas que eu conheço que têm o queixo para frente, eu trato pacientes, já tratei, já corrigi, são pessoas muito calmas, muito dóceis, de agressividade zero, tá? São pessoas assim muito, muito tranquilas de se lidar. Mas tem essa característica, né? É um tipo de pessoa que se você fala assim, olha, você está com uma doença terminal e a sua cura está no pico do Everest, ele já vai começar a procurar passagem para ir para o pico do Everest. Se você fala a mesma coisa para uma pessoa que tem um queixo pequeno, ele vai falar assim, bom, eu vou dar uma analisada, vou ver outras possibilidades e vou procurar outras opiniões, né? Então, são características do desenvolvimento da arcada que refletem no nosso emocional. Por isso o curso DNA do Sorriso. Então, vamos lá. O queixo representa a figura paterna. A figura paterna, dentro do nosso processo de antroposofia, ela reflete aspectos da aventura, do explorar, do ver processos novos, conhecer coisas diferentes e tudo mais. Que isso não foi eu que atribuí, tá, gente? Eu não tenho nenhuma distinção de uma coisa ou outra, isso é masculino ou feminino, mas isso foi atribuído pelo pessoal da antroposofia e no estudo da arcada isso bate. Então, quando o queixo se desenvolve, significa que existe uma predominância da energia paterna, né, no desenvolvimento daquele jovem ou daquela criança, tá? Então, como que isso se processa? Na maioria das vezes, é que o pai
exerce controle, né? Eu vi situações onde o pai era super ausente, por exemplo, mas ele mantinha o controle da família por questões financeiras. Então ninguém decidia nada na casa se não pedisse autorização do pai. E as crianças tinham o queixo bem desenvolvido, por exemplo, tá? Pode ser por várias formas, mas é quando tem uma dominância. E pode ser também do pai anulando a figura materna no processo, tá? Então esse é um sistema. No entanto, curiosamente, eu atendi alguns pacientes que os pais eram ausentes, por exemplo, o pai tinha falecido quando a criança era pequena, ou tinha abandonado a mãe, nunca mais apareceu, e o queixo se desenvolvia mais do que a parte de cima, que é a parte da mãe, chamada de maxila. Então, qual foi a nossa conclusão? Se naquele núcleo familiar tivesse pensamentos do tipo assim, se teu pai tivesse aqui, a vida seria diferente. Se teu pai não tivesse abandonado a gente, a vida seria diferente. Se isso, aquilo, e aquilo tivesse dentro da energia familiar, então a energia paterna iria estar fazendo o desenvolvimento da arcada. É claro que a gente ainda tem procurado estudar mais. São 2 décadas que a gente tem aí trabalhado, estudado nisso, não chega a isso ainda, né? Tem pouco tempo que a gente vem trabalhando, mas está aí nesse período aproximado de estudo, entendimento, mas este é o que nós temos hoje de referência. Aliás, eu quero convidar você a assistir gratuitamente, vou dar aqui de presente para vocês, gratuitamente, o primeiro módulo do curso O DNA do Sorriso. Lá nós explicamos isso e vamos te mostrar imagens de como é o processo, tá? Lá tá bem detalhada essa questão e aí você vai poder ver a situação inversa, aonde você tem ali o quadro do queixo que é pequeno. Então manda um WhatsApp lá para o Odonto Balance no 94774-4220 e a gente manda o link para você, tá bom? E se você também já decidiu aí, quer agendar sua consulta de diagnóstico, agora é a hora. Entre em contato conosco lá e agende no 94774-4220. Lembre-se de colocar o número 11 se você não estiver na cidade de São Paulo. E o outro telefone é o 3287-7010. Esse é o fixo, tá? Muito bem, gente. Então vamos. E como é que a gente resolve, doutor? O senhor contou o porquê, veio da história, genética e tal. Na verdade é o seguinte, por questões desse gerenciamento emocional, a língua se posiciona para baixo e começa a empurrar o crescimento do queixo. É isso que nós observamos na maioria das vezes. A língua ela deve ficar apoiada, encaixada em toda a estrutura da arcada e fazer com que toda ela cresça para frente dentro de uma determinada proporção, porque isso vai beneficiar o sistema respiratório, o equilíbrio da coluna, da postura e assim por diante, tá? Aliás, quem tem o queixo mais desenvolvido ou que as outras áreas estão com desenvolvimento menor, tem propensões a retificações da coluna, alterações nas curvas de coluna. Em geral, são pessoas que não apresentam processo de lordose, mas apresentam processos de cifose, tá? Lordose é aquela curva no meio das costas que fica funda, e cifose é quando a cabeça se adianta para frente. Na maioria das vezes, os sujeitos que têm um queixo que tem aparência maior, vai com a cabeça para frente. Quando for real, aí a cabeça dele está bem puxada para trás e a coluna fica até retificada. Bom, como é que a gente cuida e trata disso? Em cada fase, um tratamento. Nas crianças, aí vamos fazer desenvolvimentos ortopédicos. Na maioria das vezes, nós vamos estimular o crescimento da parte superior, da maxila. Estimula a parte de cima a crescer para que ela encaixe no ponto certo e aí não mais vai parecer que o queixo ficou pequeno. Durante a minha vida profissional, eu nunca tratei um caso que eu tentei fazer o queixo não crescer, que é um sistema que foi desenvolvido, onde se procura empurrar o queixo para trás, trava ali, força, e puxa o queixo para ele tentar não crescer mais. Então pega na criança, segura o crescimento. Na minha experiência, isso não dá certo. E não é o correto, tá? Porque, no meu entendimento, tudo que você puxa para trás diminui o fluxo respiratório, nunca é bom.
Então, nós entramos com processo para fazer a arcada crescer para frente, a superior, crescer em altura, ambos os arcos, e recuperar o espaço lateral. Nas crianças, usamos recursos de correção ortopédica e ortodôntica. Nos adultos, hoje, nós temos usado os sistemas Clear Balance, né? Que são os sistemas de alinhadores invisíveis. Então, nós já tivemos a oportunidade de tratar diversas crianças e diversos adultos. O método terapêutico para o adulto não pode se aplicar à correção ortopédica, tá? Porque não tem como desenvolver. Existe a possibilidade de fazer processos cirúrgicos, mas, felizmente, lá na Odontobalance, nós nunca precisamos indicar um paciente para cirurgia, tá? Todo o processo foi feito de forma a corrigir a arcada até chegar ao melhor nível de equilíbrio possível, que fica, no geral, muito bom, e o paciente se estabiliza naquele ponto, tá? Mesmo que fiquem algumas deficiências de crescimento, nós compensamos através de sistemas como o Polis, como o Dara. Dara dificilmente a gente usa nesse caso, mas como o Polis, com certeza, que são as placas oclusivas lisas. A intenção, gente, não é simplesmente corrigir a parte estética e harmonização do indivíduo, tá? Por quê? Porque nós queremos que a parte funcional seja corrigida. Outro conceito, não é para afirmar, não dá para afirmar que está errado o queixo ficar para frente, tá? Porque desde que as funções de saúde estejam sendo atendidas, não dá para a gente dizer que está errado o queixo ficar para frente. Não é porque o comum no nosso entendimento é de um jeito que a gente tem que moldar todo mundo para aquele padrão. Se não imaginar, o comum é ter 1,80 m de altura, então vamos pegar e colocar osso para todo mundo crescer e ficar na mesma altura? Ou quem tem mais vão cortar para ficar no mesmo padrão? Então não se trata de estabelecer um padrão para todos, e sim encontrar o padrão individual daquela pessoa, tá? Então, por essa razão que a gente não sai operando, tem casos que eu terminei o trabalho corretivo e deixei o queixo para frente, porque aquela era a melhor situação para aquele paciente, tá bom? Ó, o programa chegou ao final, vou passar mais uma vez só o WhatsApp, ó, 947744220, tá? Você entra em contato conosco e nós vamos te explicar como conduzir o seu tratamento, tá certo? Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado por estar conosco. E lembrando que o programa vem ao ar às quintas-feiras, à 13h, tá? Segue a gente nas mídias sociais, que a gente vai sempre atualizando vocês de tudo que está acontecendo. Tá bom, gente? Grande abraço a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.